Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero te dar uma dica da HBO Max, um documentário que aborda a pandemia, a Covid-19 e que se chama Como Sobreviver à Pandemia, do diretor David France, que vem nessa abordagem muito semelhante com um documentário dele que foi indicado ao Oscar de 2013, que falava sobre o HIV, sobre a AIDS, e aqui ele traz também todo um olhar bem significativo pela corrida ali da produção das vacinas. Quer saber um pouquinho mais sobre esse documentário, se vale a pena você assistir? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. David France foi indicado ao Oscar de 2013 pelo documentário Como Sobreviver a uma Praga, e aqui ele retoma essa linha, tanto que o título é muito parecido, é basicamente igual, só trocando ali o final pela pandemia. E aqui ele começou a fazer essas filmagens, a recolher esses depoimentos logo que iniciou lá em 2020, Então, em março de 2020, ele começa a fazer essa gravação, a fazer esse documentário, que ele diz, em alguma das suas entrevistas e no próprio documentário, que é uma maneira de retratar, de recolher essas informações para o futuro, A gente estava ali em um momento de incerteza, de corrida para tentar achar, a cura ou a vacina para a Covid, e ele joga o olhar para esse ponto, para o olhar da ciência, e como a corrida pela vacina foi tão importante e é tão significativo para a história da humanidade. Nunca antes vacinas foram produzidas, foram desenvolvidas em um período tão curto, É claro que o David foca muito nas ações lá nos Estados Unidos, mas ele também apresenta ali as situações em vários continentes. Tem também aqui no Brasil, em São Paulo, ele mostra um pouquinho. Lembrando que este documentário ele não foca na situação do caos da saúde pública nos países, não é isso, é realmente sobre a produção da vacina. A gente tem ali depoimentos do CEO da Pfizer, AstraZeneca, a gente tem da Johnson & Johnson, então é isso que ele mostra. Como esses esforços realmente deveriam ser globais, não focando no lucro, e principalmente tentando mostrar o quanto era importante que a distribuição da vacina fosse abrangente para todos, principalmente nos países emergentes, nos países de terceiro mundo. Ele traz muito essa relação com o HIV, já que ele trabalhou muitos anos cobrindo o assunto, e fazendo esse comparativo de que a humanidade ela pecou muito quando os coquetéis surgiram, as pessoas acabaram tendo acesso, mas o acesso foi muito específico, Muitas pessoas na África morreram por conta do HIV, da AIDS, e esses medicamentos não chegaram até eles. É esse paralelo que ele quer mostrar, É muito chocante tu ver que as estimativas, pelo menos até o final ali deste documentário, Ele iniciou a sua gravação em março de 2020, finalizou agora na metade, quase final de 2021, e o dado que ele traz é que 1 milhão de pessoas morreram por não ter acesso à vacina. Se a vacina ela tivesse sido distribuída de maneira igualitária, 1 milhão de pessoas poderiam ter sido salvas. Isso é muito chocante. A gente agora consegue, eu acho que, ver produções sobre a pandemia, porque estamos passando por ela. Agora já está chegando aí a 4ª dose, E
o quanto é importante a vacinação. Ele mostra isso e a gente consegue ver a importância disso, a importância da corrida que foi para eles conseguirem fazer uma vacina, tanto que não foi só uma empresa que conseguiu produzir, mas várias, e ele também mostra ali a questão de como essas vacinas estavam sendo estudadas e principalmente, né, a relação delas serem aprovadas, né, o quanto foi importante ter um período grande ali, é claro, nem comparado a outras vacinas que chegavam a demorar 5 anos para serem produzidas, testadas, né, e realmente aprovadas para serem aplicadas. Na da Covid, ele mostra que esse período, apesar de ter durado ali 11 meses até, digamos, a aprovação lá nos Estados Unidos, ela foi importante que passasse por etapas, né, para que a população acreditasse na vacina. E a primeira parte do documentário, ele se divide em 2, ele tem mais ou menos 1h e 40 minutos. Nessa primeira parte ele mostra isso, né? E também a questão da influência ali da política, principalmente nos Estados Unidos, porque eles estavam em período eleitoral, e o quanto o Trump ele pressionava para que a vacina fosse aprovada antes das eleições, com uma visão muito política, né? Ele queria que fosse aprovada antes, para, claro, benefício da sua campanha. A partir do momento em que ele perde as eleições, ele deixa isso muito de lado, surge toda essa questão anti-vacina, né? E o quanto as pessoas precisavam combater isso quando começou a vacinação lá nos Estados Unidos, né? Então, mostra também um pouco disso em outras partes do mundo, principalmente aqui no Brasil, e é bem chocante o recorte que ele faz para apresentar de um discurso do Bolsonaro. Então tem isso, tem os discursos do Trump, e até é engraçado, mas é um engraçado bem desconfortante, quando um ali dos cientistas que estão sendo questionados, né, que está dando essa entrevista, esse depoimento, ele pede que, pelo amor de Deus, que a próxima pandemia que acontecer não surja em um momento de campanha eleitoral, em um ano eleitoral, porque o documentário mostra o quanto foi exaustivo para os cientistas lidarem com isso em plena campanha eleitoral nos Estados Unidos. Já na segunda parte do documentário, daí a gente tem, né, as vacinas sendo aprovadas, sendo distribuídas. No final da primeira parte é bem emocionante, quando sai ali, né, é claro, nos Estados Unidos, mas sai o primeiro transporte das vacinas para serem aplicadas. A gente fica bem tocado, né? Aqui ainda demorou alguns meses para a gente ter isso. Mostra a importância de alguns agentes pontuais em comunidades carentes para fazer com que a população se conscientizasse da importância da vacina. E também eles relatam, apesar de não ter mostrado, que nem eu falei, o quanto essas comunidades acabaram sendo esquecidas durante o caos, né, o colapso da saúde pública. No caso, lá nos Estados Unidos, quando comunidades muito carentes não tinham acesso ali a hospitais, a vagas, a internações, né, que eles realmente se sentiam esquecidos. A gente viu muito aqui no Brasil isso, né? E a gente acaba também tendo esses relatos do que aconteceu nos Estados Unidos e principalmente mais para o final, né? O quanto esse acesso à vacina acabou indo para os países de primeiro mundo, né? Eles sendo vacinados primeiro, e as pessoas como na África e na Índia não tendo acesso. Tanto que na Índia, uma das principais
fábricas de vacina ali, uma das principais sedes onde a vacina era produzida, uma das vacinas, acho que era a AstraZeneca, era produzida, a população estava morrendo por não ter acesso à vacina. Então, o que eles fazem? Eles bloqueiam a saída das vacinas do país até que a população seja vacinada. Então, tem toda essa questão entre o ético e o lucro. Muitas dessas empresas de vacina, sim, ficaram bilionárias, né? Até ele relata isso, que os novos 5 bilionários do mundo vieram dessas empresas que produziram as vacinas contra a Covid, e o quanto isso foi prejudicial para o acesso das vacinas em todo o mundo. Então, se vocês gostam desses tipos de documentários científicos, onde a gente vai se debruçar em um aspecto específico, que aqui, no caso, é a criação, né, a conseguir criar essa vacina contra a Covid-19 e como ela acabou chegando na população em geral, é um documentário muito bom de assistir, dá uma certa angústia. Realmente, ele não é confortável, mas ele é bem esclarecedor. Como Sobreviver a uma Pandemia está disponível na HBO Max, entrou este final de semana no catálogo, então aconselho a vocês assistirem. Se vocês já viram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, e até a próxima com outra dica. Beijos!